Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar a nossa série sobre criptografia falando sobre cifras simétricas e a cifragem OTP. Então vamos lá. O que é uma cifra simétrica? Então o sistema de cifragem simétrico é um sistema que utiliza a mesma chave para encriptar e para desencriptar os dados. Tá? Essa chave ela deve ser conhecida por ambas as partes, o emissor e o receptor da mensagem, para que seja possível a comunicação entre ambas. Também é conhecido pelos nomes de criptografia de chave privada ou ainda de chave compartilhada, shared key em inglês. Legal? E o sistema de cifra simétrica pode utilizar cifragem de fluxo ou de bloco. Tá? Essa divisão cifragem de fluxo ou de bloco a gente vai falar em vídeos posteriores. Vou falar de cifragem de fluxo em um vídeo e cifragem de bloco em outro vídeo. Beleza? Bom, o que é uma cifra exatamente? A cifra ela é definida sobre um par de algoritmos, o algoritmo de encriptação e o algoritmo de desencriptação. Eu vou chamar aqui o algoritmo de encriptação de E maiúsculo e o de desencriptação de D maiúsculo. Tá? Um algoritmo é uma sequência de comandos matemáticos que você utiliza em programação para realizar uma tarefa qualquer, no caso aqui, encriptação e desencriptação. Esses algoritmos fazem o seguinte: você tem C. C é o texto cifrado, encriptado. Então, o texto cifrado ele é originado quando você aplica o algoritmo de encriptação em um par de valores K e M. K é a chave criptográfica. Tá? A chave criptográfica é um conjunto de bits ou um conjunto de valores numéricos ou códigos que você vai utilizar para fazer a criptografia dos seus dados. E M é o texto plano, é a sua mensagem, é a informação que você quer criptografar. Então, o texto cifrado ele é originado quando você toma uma chave e uma mensagem e aplica o algoritmo de encriptação sobre elas. E a mensagem ela é derivada a partir do algoritmo de desencriptação, que eu chamei de D. Quando você aplica esse algoritmo, você passa como parâmetros para ele a chave, a mesma chave da encriptação e o texto cifrado. Então, a mesma chave vai tomar a sua mensagem, seu texto plano e criptografar, e a mesma chave utilizada para pegar o texto cifrado e desencriptá-lo, originando de volta a mensagem. Então, olha que interessante, a gente pode relacionar esses dois algoritmos da seguinte forma, utilizando uma tal de equação de consistência. Como é que funciona a equação de consistência? A mensagem original, a mensagem que você quer transmitir, ela é igual a algoritmo de desencriptação aplicado sobre o conjunto chave, vírgula, resultado do algoritmo de encriptação aplicado sobre a mesma chave, vírgula, mensagem. Tá? Então você deve lembrar do slide anterior que o texto cifrado, na verdade, é o resultado da aplicação do algoritmo de encriptação sobre a chave e a mensagem. Esse resultado em par com a chave e aplicado ao algoritmo de desencriptação nos retorna de volta a mensagem. Tá? Isso a gente chama de equação de consistência. Então, para a gente satisfazer essa equação de consistência, a gente tem essa regra geral aqui embaixo. A gente lê essa regra da seguinte forma: para toda mensagem pertencente ao espaço de mensagens, ou seja, para qualquer mensagem que você queira criptografar, e quando eu falo mensagem, não é só mensagem comunicada, é qualquer informação que você queira criptografar. Então, para toda mensagem pertencente ao espaço de mensagens e toda chave pertencente ao espaço de chaves, então para qualquer chave que você utilizar, o resultado dessa operação da equação de consistência será sempre a própria mensagem M, a mensagem inicial. Tá? O algoritmo E, o que criptografa, ele é frequentemente randomizado. Então você não tem como prever qual vai ser o resultado dessa criptografia. Ao passo que o algoritmo D, o de desencriptação, é determinístico. A gente sabe que ao aplicar o algoritmo de desencriptação, o resultado vai ser a mensagem original. Beleza? Um pouquinho complexo, né? Mas um pouquinho de atenção dá para entender. É importante tentar entender como é que funciona essa relação de algoritmos de encriptação e desencriptação para entender melhor mais para frente como funcionam as cifragens de fluxo e bloco. Esse conhecimento vai ser muito útil para te auxiliar a escolher
os melhores algoritmos para você utilizar quando precisar criptografar seus dados, tanto dados que você armazena na máquina, quanto informações que você troca pela rede. Ok? Bom, vamos ver um exemplo de um algoritmo simétrico. Eu vou dar como exemplo um algoritmo chamado One Time Pad, ou OTP. Tá? A gente sempre utiliza esse algoritmo para utilizar como exemplo, né? Porque ele é um algoritmo muito interessante. Ele foi desenvolvido a partir do trabalho do Gilbert Vernon em 1917, lá nos Bell Labs. E esse algoritmo funciona da seguinte forma: ele utiliza uma chave que é uma string de bits aleatório. Então, um conjunto de bits, zeros e uns, aleatório. Essa palavra é chave aqui no algoritmo. Tá? Os bits eles não são previsíveis. E, além disso, essa chave ela tem pelo menos o mesmo tamanho da mensagem em si. Tá? Então, se a minha mensagem, vamos supor, tem 50 bits de tamanho, eu preciso de uma chave de no mínimo 50 bits de tamanho para poder aplicar esse one-time pad. E a gente tem uma formulazinha para ele aqui. A mensagem cifrada, que você já sabe, é igual à aplicação do algoritmo de encriptação sobre um par chave-mensagem. Quando a gente usa o OTP, se refere a chave, operação XOR, mensagem. Então, o algoritmo em si é a operação XOR. Você deve lembrar das operações lógicas. Nós temos também um vídeo aqui nessa série de criptografia que fala sobre as operações lógicas NOT, AND, OR e XOR. Então, é um algoritmo bem simples. Pego a chave de criptografia, faço um XOR com a mensagem e obtenho o meu texto cifrado. Ok? O interessante é que Claude Shannon, também um cientista da área de segurança e criptografia lá dos Bell Labs, ele conseguiu provar que o OTP, esse algoritmo que você está vendo, ele é inquebrável, numa pesquisa que foi publicada em outubro de 49. A gente vai falar um pouco mais sobre Shannon em vídeos futuros. Tá? E ele provou uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, que qualquer sistema inquebrável deve possuir sempre as mesmas características que o OTP, esse algoritmo que você está vendo na tela, possui. Tá? Por isso que a gente usa o OTP como exemplo. Tá? É um algoritmo educativo, digamos assim. Então a chave deve ser realmente aleatória, do tamanho do texto plano, nunca reusada, nem mesmo em partes, e obviamente mantida em segredo. Tá? Na prática é um pouco difícil você conseguir reconhecer e utilizar essas características todas. Tá? Mas a gente vai estudar ao longo dos próximos vídeos alguns algoritmos de criptografia que utilizam essas ideias. Beleza? Bom, com relação ao OTP, vamos ver um exemplo prático de como ele funciona. Então eu tenho um exemplo aqui. Então, exemplo do OTP. Eu tenho uma mensagem, tem 3, 6, 8 bits e uma chave aleatória de 8 bits. Eu vou aplicar o algoritmo de criptografia, que é a operação XOR, entre esta chave e a mensagem. Aí eu vou obter o texto cifrado. A minha mensagem é essa aqui, 10000110, que na verdade é a letra F no código ASCII. Então vamos supor, eu quero passar a letra F, um código aí pela rede para alguém utilizando o OTP. A chave que eu vou utilizar é essa, 110001. Essa é a minha chave privada. Tá? E ela é uma chave simétrica, porque eu vou utilizar a mesma chave para criptografar e para desencriptar os dados. É a mesma chave para os dois casos, para as duas operações. Então, quando eu aplico a operação XOR bit a bit entre ambos, eu obtenho esse resultado aqui. Tá? Então, esse aqui é o meu texto cifrado. É a minha letra F em ASCII que foi criptografada. 0100101. Beleza? Quando eu quiser obter de volta a minha mensagem, basta aplicar uma operação XOR utilizando a mesma chave. Veja que se eu não possuir a mesma chave, eu não consigo obter de volta o meu texto cifrado. Tá? Então aqui embaixo eu tenho a desencriptação desse texto. Então a mensagem é o conjunto chave e algoritmo cifrado, né, e texto cifrado, aplicados ao algoritmo de desencriptação, que no caso do OTP, nada mais é do que a chave XOR texto cifrado. É a mesma operação. Tá? Então o texto cifrado está aqui, eu copiei o texto daqui para cá, aplico a mesma chave e olha o que eu obtenho no final, a mesma mensagem, 10000110, que é a letra F em ASCII. Legal? Então a operação XOR você deve lembrar, né? Quando os bits são diferentes, o resultado é 1. Quando os bits são iguais, o resultado é 0. Beleza?
Bom, vamos ver uma prova então desse OTP. Aqui no próximo slide nós temos a prova do OTP. Agora, prestar um pouquinho de atenção. Você vai lembrar que, quando eu aplico o algoritmo de desencriptação a um par chave, vírgula, resultado do algoritmo de encriptação em chave e mensagem, o que eu obtenho, nesse caso eu vou substituir. Tá? O que é o meu algoritmo de encriptação? Toda essa parte aqui equivale a isso aqui. Chave, XOR, mensagem. Tá? Então, o algoritmo de desencriptação aplicado sobre a chave, um par chave e chave XOR mensagem, que é o texto cifrado, vai me dar isso aqui. Fazendo uma operação aqui distributiva, tenho chave XOR mensagem. Tá? Isso é a mesma coisa que chave XOR mensagem. E você deve lembrar lá das propriedades do XOR, que quando você faz um XOR entre valores iguais, o resultado é 0. E o XOR entre valores entre bits diferentes traz o resultado 1. Então, K XOR K, como são iguais, resultado 0. E aí eu fico com 0 XOR M. E 0 XOR M, que são resultados diferentes, traz para mim de volta a mensagem original, o próprio M. Tá? Então essa formulazinha ela prova que o OTP realmente funciona. Tá? Leva um pouquinho de tempo para você entender essa formulinha, essa provinha, mas um pouco de atenção, estudando, escrevendo, você vai entender tranquilamente. Esse algoritmo é muito rápido, porém ele tem um problema sério. Ele necessita de chaves muito longas, do tamanho da mensagem. Por isso ele é geralmente impraticável. Vamos supor que eu precisasse passar uma mensagem que tem 1 gigabyte de tamanho, são bilhões e bilhões de bits. Eu precisaria de uma chave com bilhões e bilhões de bits, tá? Que deveria ser compartilhada entre mim e o meu destinatário, o destinatário da mensagem. Tá? Então as ideias do OTP são muito aproveitadas em outros algoritmos de chave simétrica, mas o algoritmo OTP em si não é utilizado basicamente em criptografia de dados atualmente. E até existem usos para ele, né? Mas não o uso convencional que a gente está acostumado para transmitir dados pela internet ou armazenar dados criptografados no seu disco rígido. Exemplos de algoritmos de chave simétrica que a gente usa hoje, na prática, seriam o AES, o Blowfish, o RC4, o TripleDES e o IDEA. E a gente vai falar sobre todos eles em vídeos futuros. Tá? Um a um nós vamos analisar cada algoritmo desse de criptografia, sucintamente, nada muito aprofundado, porque requer alguns conhecimentos matemáticos mais avançados, mas nós vamos falar sobre todos eles para aprender ao longo do tempo como identificar, como comparar e como escolher o melhor algoritmo para cada caso de transmissão e armazenamento de dados. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vimos nesse pequeno vídeo um pouco sobre cifras simétricas, vocês conheceram o algoritmo OTP, tá? E falamos também a respeito das formulazinhas de encriptação e desencriptação. Nos próximos vídeos falaremos sobre as cifragens de fluxo e de bloco. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.